José Júnior é o criador do grupo cultural Afro-Reg, que ao longo de 30 anos levou cultura e arte para as comunidades pobres do Rio de Janeiro e desenvolveu um trabalho que tem como objetivo afastar jovens da criminalidade e ressocializar ex-detentos, além de mostrar que há caminhos diferentes do crime para quem vive na comunidade. Para José Júnior, o Afro-Reg foi o que deu certo em sua vida e transformou toda a sua trajetória. Fala galera, aqui é João Paviotti do canal Iconografia da História, tô aqui mais um dia para contar essa história para vocês, mas antes eu gostaria de pedir o seu like, que se inscrevesse no canal, ativasse o sininho. Hoje nós vamos falar de José Júnior, tá? Um baita personagem do Rio de Janeiro dos últimos 30 anos e que tem uma história bastante importante, uma vida bastante importante para demonstrar que existem pessoas lutando para, enfim, tirar pessoas da criminalidade, fazer com que as pessoas que estão mais afligidas aí pela miséria em comunidades possam aí ter um futuro, ter uma profissão, ter um trabalho. E eu acho que chegou a hora da gente falar desse cara, ele já apareceu várias vezes aqui nas nossas leituras e vamos falar sobre ele hoje, tá? É uma história não é de bandido, é de um cara que tira bandidos do crime. Bandido pesado, vocês vão ver. Então vamos lá, Edu, roda a vinheta. Galera, como eu disse na introdução, hoje a gente vai falar de um maluco brabo. Um cara que arrancou vários chefões do mundo do crime e que faz um trabalho muito importante há muitos anos lá no Rio de Janeiro. E é um prazer trazer ele aqui para vocês e a história deles aqui. José Pereira de Oliveira Júnior, conhecido como José Júnior, nasceu em Ramos, no Bom Sucesso, Rio de Janeiro. Aos 10 anos de idade, mudou-se para o centro depois da separação dos pais. O seu pai bebia muito e acabava agredindo a mãe dele. Por isso, ela se separou e se mudou. No centro, ele começou a conviver com a violência, jogatina, prostituição, vendas de substâncias legais. Quase todos os seus amigos perderam a vida em meio a esse cenário. Mas José Júnior sobreviveu. Ele começou a lutar boxe e em 1986 passou nas provas para ser paraquedista do exército. É muito interessante como boxe, como esporte, e o exército, eles tiram muitas pessoas dos caminhos errados. Dois policiais militares, porém, acharam que ele era bandido enquanto ele estava no exército, né? E ele estava na rua, mas ele tinha o certificado de alistamento, né? De que ele passou pelo exército. Os policiais amassaram e jogaram o certificado de alistamento dele carimbado no chão. José Júnior decidiu enfrentá-los e só não perdeu a vida ali porque algumas mulheres que vendiam seus corpos estavam no local e o ajudaram a conseguir fugir. Ele disse que estudou até o ginásio e que era um péssimo aluno. Essas palavras e história são contadas por ele mesmo, tá pessoal? Então vamos respeitar o que ele fala e transmitir aqui para vocês. Ao analisar a sua vida, José Júnior disse que fracassou em tudo. A única coisa que deu certo foi o Afro-Reg. E foi graças a essa organização não governamental que ele encontrou o seu caminho e ajudou muita gente a encontrar o seu também. Antes do Afro-Reg, galera, o José Júnior trabalhou como entregador de jornal, taxista, vendeu sanduíche na praia, foi animador de festa fantasiado de Batman, passou por um monte de coisa, um monte de bico. Para saber essa história de maneira detalhada, a gente indica dois livros para vocês que a gente usou aqui. O primeiro é Da Favela para o Mundo, a história do grupo cultural Afro-Reg, escrito pelo próprio José Júnior, e o outro livro é No Fio da Navalha, escrito pelo jornalista Luiz Erlanger. Eu não sei se eu falei o seu nome incorreto, tá, Luiz? Qualquer coisa nos corrige aí no comentário. Ele escreveu a biografia oficial do José Júnior. Lendo essas obras e as muitas entrevistas que o José Júnior deu em diferentes meios de comunicação, nossa equipe viu como a sua história pessoal foi determinante para a construção do Afro-Reg. Ele conta que por ter visto o alcoolismo do pai e a dependência química do seu cunhado, passou a ter ódio de álcool, tabaco e substâncias ilegais, recusando-se a experimentar qualquer uma delas. Para ele, foi manter-se diante do vício e amor pela sua mãe que o afastou do crime, né? Que foi o caminho que foi seguido por muita gente que ele conheceu na geração dele. José Júnior diz que o Afro-Reg foi o seu maior legado. E aí acho que a gente precisa falar um pouco do Afro-Reg, né? Porque você viu como a vida do José Júnior ela se mistura ao Afro-Reg? O Afro-Reg é uma organização que nasceu quando o José Júnior organizava bailes funks para ganhar uns trocados. Depois da onda de arrastões nas praias da Zona Sul e da proibição do funk, José Júnior decidiu colocar o reggae na sua programação. Para saber mais sobre esses arrastões, a proibição do funk, como eles complicaram a vida dos funkeiros, vocês podem conferir o nosso vídeo sobre funks de corredor ou a história dos arrastões que vocês vão achar interessante. Bom, então ele organizava funk e a partir daí nasceu uma festa chamada Rasta Reggae Dance, porque ao proibir as festas funk, ao criminalizar as festas funk, o reggae não era. Então ele organizou essas Rasta Reggae
Dance. Nessa época, a comunidade sentia falta de um vínculo de comunicação que falasse da cultura negra, então ele criou o jornal Afro Reg, mesmo não tendo domínio da escrita totalmente como um jornalista. Alguns meses depois da criação do jornal, em 28 de agosto de 1993, aconteceu a chacina de Vigário Geral, um crime bárbaro que a gente tem vídeo falando e tal, mas que a polícia invadiu Vigário Geral, encapuzados, né? Era um grupo de extermínio chamado Cavalos Corredores, e tiraram a vida de uma porção de pessoas na favela de Vigário Geral. Ver tantos jovens perdendo a vida fez com que ele decidisse começar a agir. José Júnior diz que a tragédia o transformou de pedra bruta a uma espada. A partir desse momento, o jornal Afro Reg foi levado para Vigário Geral. Ele já tinha uma triagem de mais ou menos 10 mil cópias e era bancado pelas festas que José Júnior organizava. Depois disso, ele começou com atividades de música para garotos da comunidade. Ações assim começaram a ser uma forma de convencer os jovens a sair do crime ou a não entrar. Ele sabe que as suas ações o aproximaram muito do mundo do crime e que a sua vida já correu vários riscos por conta disso, mas diz que entrou conscientemente nesse conflito e sabia o que estava fazendo. Em 2010, José Júnior subiu o Complexo do Alemão para negociar a saída de comerciantes de substâncias ilegais e evitar um banho de sangue com a polícia durante a pacificação. Então, no momento da pacificação do Complexo do Alemão, quando a polícia foi invadir, o José Júnior foi negociar com os caras falando assim, mano, saiam fora, senão vai ter um banho de sangue aqui e tal. E ele teve, lógico, a chancela do governo do estado e da própria polícia para fazer essa negociação e evitar várias, enfim, perdas de vidas aí. Ao transitar por diferentes meios, José Júnior é bastante questionado, mas ele diz que é natural para ele estar entre bandidos, políticos, milícia e famosos. Isso faz com que consiga rever seus preconceitos e seguir fazendo seu trabalho. Ele diz, inclusive, pessoal, que acredita realmente na capacidade da mudança do criminoso e que já conseguiu recuperar alguns deles. Para vocês terem uma ideia, José ajudou a tirar da vida do crime gente do calibre de Ney Facão e Celcinho da Vila Vintém, que eram rivais no mundo do crime, dois dos caras mais famosos da história da criminalidade do Rio de Janeiro. Ele também conseguiu uma entrevista com o bandido Celso Pinheiro Pimenta, conhecido como Playboy. A gente inclusive já reagiu a essa entrevista. Na época que ele conseguiu a entrevista, o Playboy era procurado por todas as polícias e o José Júnior conversou com ele. Para ele, tá, pro José Júnior, todo ser humano, por pior que possa ser, tem uma centelha boa. E ele foca em tentar trazer essa centelha para fora e transformar num fogo, né? Mas José Júnior diz que não alivia a barra dos criminosos. E nem demoniza a polícia. Justamente por isso, o Afro Reg passou a incluir policiais em seus programas sociais para tentar juntar pessoas que eram do mundo do crime e policiais para conversar, dialogar e se entenderem. Em um primeiro momento, essa inclusão causou desconfiança nas comunidades, mas a parceria acabou dando certo. Com ações desse tipo, José Júnior transformou o Afro Reg em uma das mais importantes ONGs do Brasil, reconhecida internacionalmente e ganhadora de prêmios como a Juventude e Cidadania da Unesco e o Stop Racismo do Ministério Multicultural do Canadá. O Afro Reg tem projetos em seus núcleos espalhados por comunidades do Rio de Janeiro, além de ações em Cabo Verde, Angola, e realiza workshops em bairros pobres de países como Londres e Portugal. A ideia do Afro Reg, pessoal, é desenvolver ações para competir com o mercado ilegal de substâncias em relação à atenção dos jovens de comunidades pobres, dando-lhes emprego, aumentando a autoestima e minimizando o apartheid social. E é interessante porque é um bagulho que o governo deveria fazer. Quem faz hoje são o Afro Reg, as ONGs, as demais ONGs e a igreja, tá? Isso é muito importante da gente falar aqui. A ONG também busca, pessoal, combater o preconceito racial e social e fortalecer a cultura e a produção local, mostrando ao mundo o valor daquilo que é produzido nas comunidades. Em 2013, José Júnior teve a vida ameaçada e passou a andar com escolta. Essa ação, esse fato, é decorrência de uma disputa de poder dentro das comunidades. Liderança sempre entra em conflito em algum momento, né? A sede do Afro Reg, no Complexo do Alemão, foi incendiada e a organização não governamental teve que encerrar as suas atividades ali naquele momento. Para o José Júnior, as ameaças teriam vindo de um pastor que também fazia ações na comunidade e que foi denunciado por violação de mulheres, comércio ilegal de substância e associação com organizações criminosas. A gente nem vai citar o nome desse pastor. Os advogados do pastor negaram qualquer envolvimento dele no incêndio da sede do Afro Reg ou nas ameaças de José Júnior, assim como também negaram que ele participava de qualquer ato criminoso. Mas o José Júnior acredita que o mandante tenha sido esse pastor sim que foi preso em 2013. Apesar das muitas ameaças que sofreu, José Júnior continuou à frente de diversos projetos e não desistiu da sua atuação na ONG que ele coordena. No dia 21 de janeiro de 2020,
2023, o AfroReg completou 3 décadas, 30 anos. A ONG, que nasceu para romper a barreira entre a favela e o asfalto, construiu uma história de muito sucesso. Um dos objetivos da ONG atualmente é investir na inclusão digital dos moradores para comunidades do Rio de Janeiro. Na sede principal de Vergara Geral foi montado o Afro Games, que oferece cursos de jogos, de programação e trilha sonora para games. O AfroReg conseguiu despertar a responsabilidade social e corporativa, atraindo o patrocínio de grandes empresas. Essas parcerias foram fundamentais para o desenvolvimento de projetos sociais do AfroReg. José Júnior é visto como um cara bastante polêmico, que diz o que pensa e transita por diferentes classes sociais. Ele é admirado por muitos, odiado por outros, mas o fato é que o trabalho da AfroReg tem feito diferença para muita gente. Atualmente, José Júnior é CEO da produtora AfroReg Audiovisual e tem o objetivo de contar a história da ONG em séries e filmes e garantir que a organização não dependa exclusivamente de patrocínio. Ele também é produtor e tem participado de séries da Globoplay, como Arcanjo Renegado e A Divisão, que são sucessos na plataforma digital e é resultado do AfroReg Audiovisual, da figura do José Júnior como idealizador e produtor desses conteúdos. Inclusive, são séries muito interessantes que mostram muito bem o que acontece dentro das comunidades, porque o José Júnior está há 30 anos lá dentro trabalhando nessas entranhas. Muito bom a sua história, José Júnior, parabéns pelo trabalho que você faz aí. Antes de ir embora, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, ajuda a gente no Apoia-se e no Pix. Tamo junto, fui, valeu.